A gente leu bastante um pouquinho, mas vamos lá, as notícias do céu. Para você conseguir entender exatamente sobre o que eu estou falando, eu vou te dar um panorama e um contexto histórico rapidinho, porque eu tenho pouco tempo. Inclusive, se vocês puderem jogar o cronômetro lá. Tá bom, você vai me falando. Me fala, tipo, 10 minutos, aí eu acelero, beleza? Vamos lá, contexto histórico. Quem que é Zorobabel? Quem que é Zacarias? Quem que é esse que está profetizando? Zorobabel era um líder de Israel na época de Esdras e Neemias. Todo mundo sabe quem é Esdras e Neemias aqui? Não? Tá bom. Esdras e Neemias, eles eram dois responsáveis pela reconstrução de Jerusalém. O povo de Israel, que era um povo muito grande, tinha uma cidade específica que se chamava Jerusalém. Em Jerusalém é onde ficava o templo de Deus. É onde o povo ia para adorar a Deus e para buscar a Deus. Existia um homem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor era o imperador do Império Babilônico. Ele era um caldeu. Caldeu era um povo. Esse imperador, Nabucodonosor, cercou Jerusalém, conseguiu destruir os muros, destruiu a cidade e destruiu o templo. E levou todo o povo de Israel cativo para a Babilônia. Agora, depois de 70 anos, esse é o contexto, depois de 70 anos, o imperador já mudou, já não é mais o Império Babilônico. A Pérsia e os Medos conquistaram aquele território, e agora Ciro, o imperador desse novo império, deu um decreto, deu uma carta autorizando o povo de Israel a voltar para Jerusalém e a reconstruir aquela cidade. Estão me acompanhando? Dois homens foram essenciais nessa reconstrução. Um chamava Esdras, o outro chamava Neemias. Um tinha a ordem de construir o templo e outro tinha a ordem de reconstruir a muralha. Mas tinha um líder que estava acima deles, chamava Zorobabel. Esse é o Zorobabel que a gente acabou de ler. Zorobabel se deu de frente com um problema enquanto ele estava reconstruindo esse templo. Que problema? Os povos ao redor, quando viram que eles estavam reconstruindo as muralhas, reconstruindo a cidade, reconstruindo o templo, começaram a falar assim: vocês não vão construir. Para de reconstruir. Por quê? Porque eles entendiam que se eles reconstruíssem, era mais um povo dominando uma nova terra, era mais um inimigo, enfim, eles estavam tentando impedir a reconstrução do templo. Me acompanharam até aqui? E foi nesse contexto que Zacarias, o profeta, profetizou: quem é você, grande monte, será como uma campina diante de Zorobabel. Amém? Todo mundo me acompanhou até aqui? Tá bom, Isaac, mas o que isso tem a ver com as notícias do céu? É porque as notícias da terra para Zorobabel era: a construção do templo vai ser impedida, a construção da cidade vai ter que acabar, porque a gente é um povo que está voltando do exílio, ou seja, a gente pode ser até em grande número, mas a gente ainda não reconstruiu, a cidade está toda no chão, a muralha não tem muralha para proteger a gente, o templo para a gente clamar pelo nosso Deus está destruído, tipo, vai ter que parar a construção, ou senão a gente vai morrer. Essas eram as notícias da terra para Zorobabel. Mas então o profeta Zacarias vem e traz uma notícia do céu, é sobre isso que eu quero falar. E é o que eu quero falar para vocês também. São tantas coisas, mas vai pegando esses princípios de que o profético sempre se move com o apostólico, com o evangelístico. Então não adianta a gente se mover pela força do próprio braço sem entender qual é o movimento do céu. Agora, quando a gente entende o movimento do céu, não importa o que a gente veja aqui embaixo, a gente anda segundo as notícias do céu. Me acompanharam até aqui? E isso é fé. Eu não vou pedir para você ficar abrindo a sua Bíblia, porque eu vou passar por um monte de parte da Bíblia. Mas lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é a fé. Então a fé não é segundo aquilo que você vê, é segundo aquilo que você sabe que é a verdade. Nós, cristãos, nos movemos pela verdade do céu, amém? Amém? Amém, amém, que assim seja. Isso é interessante porque às vezes a gente acha que é algo do passado. Bom, o livro de Zacarias foi escrito muito antes de Cristo, o Novo Testamento muito antes da gente. Então às vezes a gente pensa: já foi, passou, já não rola mais, já não é mais assim que funciona. Mas Paulo escreveu para Timóteo, está lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 18. Ele vai falar assim, ó: esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo. Não era filho literal, era um discípulo de Paulo. Mas ele falou assim: segundo as profecias que anteriormente foram feitas a teu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate. Então as notícias do céu, elas precisam reger um modo como a gente vive.
Vou te dar um contexto bem rápido. Paulo foi um dos maiores missionários que esse mundo já viu. Ele andou pela Europa, ele andou pela Ásia, e se hoje a gente tem o evangelho é porque Paulo pregou naquele tempo. Eu não vou te falar todo o caminho que o evangelho fez até chegar hoje, mas foi porque Paulo foi ousado em Deus e saiu pregando o evangelho. E agora ele tem um discípulo, Timóteo. E uma das instruções que ele dá para Timóteo é: Timóteo, você não vai batalhar o combate da fé pelo que a sua mente diz. Você não vai batalhar o combate da fé sozinho, ou por aquilo que você pensa que deve ser feito, por aquilo que você imagina, pelos seus ideais. Não. Timóteo, você vai batalhar o combate da fé segundo aquilo que foi dito a seu respeito, segundo aquilo que foi profetizado. Ou seja, você não está caminhando sem um rumo, você está caminhando debaixo de uma nuvem de glória que te conduz. Ou seja, a nuvem se move e você se move. O céu diz isso sobre você e você anda atrás do que ele disse. Vocês estão me entendendo? É assim que a gente deve se mover. Em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 6, e eu amo esse capítulo de Jeremias, porque ele fala muito comigo. Deus está falando com o profeta Jeremias, ele fala assim: então eu disse, Jeremias está falando, então eu disse, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Deus estava chamando Jeremias para se tornar um profeta para uma nação. E Jeremias dá essa resposta para Deus, fala: Deus, eu não sei falar. Lembra muito Moisés, mas ele fala assim: eu não sei falar, eu sou uma criança. Outras versões vão falar: eu sou um jovem. Mas o Senhor me disse, no versículo 7, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Glória a Deus. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Versículo 10. Veja, hoje, lembra, Jeremias estava falando: eu sou só uma criança, ou eu sou só um jovem. Mas Deus está falando: veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Quando Jeremias recebeu esse chamado, para ele era impossível ele corresponder a um chamado, principalmente se a gente focar nessa última parte do que Deus falou para ele, que eu te constituí como profeta para destruir, para arrancar, para derrubar. Como que um jovem, que é só mais um no meio do povo, consegue ter toda essa autoridade? Como que esse jovem, que profetizou durante anos e durante mais de um reinado, poderia chegar na presença de um rei e ter mais autoridade que esse rei do nada e falar assim: ah, agora tal reino a gente vai atacar, vai destruir, tal reino a gente vai fazer tal coisa, destrói ali, arranca ali, planta aqui, constrói ali. Como que um jovem tem essa autoridade? Mas Jeremias entendeu. Ele falou assim: tá bom, se segundo a minha mente não dá, se segundo a minha capacidade não dá, se segundo o meu contexto não tem como, então eu preciso começar a me mover segundo aquilo que Deus falou. E Jeremias começa a caminhar segundo aquilo que Deus falou. E deixa eu te falar, enquanto Jeremias estava vivo, ele não foi um líder militar, ele não se tornou rei, ele não tinha autoridade reconhecida pelos homens, ou por todos os homens, alguns reconheciam autoridade nele. Mas Jeremias, de fato, em vias, nunca destruiu nenhum reino com as suas próprias mãos. Nunca matou ninguém, pelo menos a Bíblia não fala que ele matou. Nunca derrubou nada, não fala nem que ele bateu uma laje para edificar alguma coisa. Não. Então, peraí. Se Deus deu essa autoridade, e Deus não mente, e Deus deu essa palavra, e Deus não mente, então, alguma coisa a gente precisa entender. O que é edificado no reino do Espírito começa com uma palavra. O que é derrubado no reino do Espírito começa com uma palavra. Jeremias, ele é profético sobre os nossos dias, e você já vai entender por quê. Meu Deus do céu, eu preciso acelerar. Você já vai entender por quê, mas não posso ficar pensando no tempo, senão me bate desespero. Até me perdi. O que eu estava falando? Jeremias é profético sobre o nosso tempo, e você vai entender por quê. Eu falei isso umas 2 vezes. Mas por que ele é profético no nosso tempo? Fugiu da mente. Tá bom, palavra, é isso? Obrigado, Hans. Era isso que eu queria.
Tudo começa com uma palavra. Jeremias profetizou durante muitos reinados. E Jeremias foi um profeta antes de Nabucodonosor, lembra? Nabucodonosor, o Império Babilônico. Antes dele conquistar Jerusalém e colocar tudo no chão. Jeremias vivia nesse tempo, antes deles serem levados para o exílio. E sabe o que Jeremias profetizava? O templo vai cair, a cidade vai cair, as muralhas vão cair. Jeremias chegou a dizer assim: é melhor para vocês se entregarem para o imperador que está vindo conquistar vocês do que lutar contra ele, porque Deus já determinou. Ele vai pôr tudo no chão e vai levar vocês para o exílio. Então é melhor vocês se entregarem do que vocês ficarem lutando, porque se lutar vai morrer mais gente. Se você se entregar, você está entendendo qual é a vontade de Deus e você só deixa Deus fazer o que quer. Só que Jeremias também profetizou uma coisa. Ele falou assim: Deus vai derrubar essa cidade, Deus vai derrubar esse templo. E Jeremias foi perseguido por causa disso. As pessoas tentaram matar ele. Ele foi jogado em poços, em cadeias. Então, Deus é engraçado. Quando você olha da perspectiva do que Deus está te entregando aqui hoje, você fala assim: meu Deus, coisas grandes me esperam. Eu vou ter autoridade para derrubar, para arrancar, mas também vou ter autoridade para edificar e plantar. E quando você olha para a vida de Jeremias, algumas pessoas chamam Jeremias de um profeta chorão. Eu não gosto de chamar ele assim, mas realmente ele reclamava um tequinho, mas ele tinha motivo para isso. Quando você olha para a vida de Jeremias, não faz o menor sentido você olhar para aquilo que Deus profetizou e a palavra que Deus determinou sobre a vida de Jeremias e para a vida que ele levou, se você olhar no âmbito natural. Mas se você olhar no espírito, Jeremias foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, que em vias de fato tinha autoridade para destruir, para arrancar, e de fato tinha autoridade para edificar e para plantar. Só que a nossa mente é tão limitada, a gente só costuma andar e caminhar e ver pelo natural. Mas o que Deus está restaurando no nosso tempo é uma visão do espiritual. Amém? Vamos continuar. Glória a Deus. Daniel, vocês estão com Zacarias aberto ou não? Vocês já fecharam? Então abre Daniel, já que vocês já fecharam então. Abre Daniel aí rapidinho. Daniel capítulo 6. Vocês estão me acompanhando até aqui? Obrigado. Daniel 6:10. Vou ler. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Em Daniel, no capítulo 9, a Bíblia vai dar um detalhe diferente. Não precisa abrir, eu vou ler. No versículo 21. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando, e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Deixa eu te dar o panorama do que está acontecendo aqui. O povo já foi levado para o exílio. Eles estão lá na Babilônia. Daniel, ele foi um dos príncipes de Israel. Ou seja, ele não era rei, nem seria rei, mas tinha linhagem real correndo no seu sangue. Devia ser filho de algum rei, não sei. Mas ele era um dos príncipes de Israel. E ele era uma criança quando Nabucodonosor chegou em Israel e levou o povo para a escravidão. Daniel cresceu na Babilônia, só que não se contaminou com a Babilônia. Ele continuava orando ao Deus de Israel. Agora o que eu quero que você entenda é que Daniel, 3 vezes ao dia, como era o costume do povo de Israel, orava ao Senhor. Mas qual que é o detalhe? Daniel subia para o seu quarto do andar de cima, abria as janelas e olhava para Jerusalém e orava. A Bíblia vai falar lá no capítulo 9, no sacrifício da tarde, no horário do sacrifício da tarde, Daniel estava orando. O povo de Israel, antes do templo ser destruído, antes deles serem levados cativos, eles tinham sacrifícios que eles tinham que fazer a Deus, um de manhã, um à tarde, todos os dias. E ele estava orando segundo o sacrifício da tarde. Só que quando você lê e passa batido, tá bom, Daniel estava orando. Mas quando você para e pensa no sacrifício da tarde, o templo estava em ruína. Não tinha ninguém morando na cidade de Jerusalém. A cidade estava no chão. Mas Daniel estava de joelho, olhando para
para uma cidade destruída, para Jerusalém. Orando em que horas? No horário do sacrifício da tarde. Que sacrifício? Já não tinha mais sacrifício. Mas o que eu preciso que você entenda é que Daniel, mesmo estando na Babilônia, ele entendeu qual que era a notícia do céu. A Bíblia vai dar um detalhe, que Daniel, isso está no capítulo 9, depois se vocês quiserem ler, Daniel, ele entendeu ao ler o livro do profeta Jeremias, que o cativeiro levaria 70 anos, e que depois desse tempo eles voltariam e reconstruiriam tudo. Então Daniel, antes da reconstrução acontecer, antes do decreto ser feito, ele está de joelhos, olhando para a cidade destruída, para o templo do Deus que está destruído, segundo o sacrifício do horário da tarde. Ainda que não tivesse sacrifício, mas Daniel entendeu, vai voltar a ter sacrifício. O templo vai ser reconstruído, a cidade vai voltar a ser habitada. E isso é profético sobre o que a gente vive hoje. Porque hoje a gente tem duas naturezas morando dentro da gente. Uma natureza que veio de Adão, no nosso nascimento. Ninguém precisa aprender a pecar. Em Romanos, no capítulo 8, a Bíblia vai falar que o pecado habita na nossa carne. E que no nosso corpo existe uma lei que não quer saber da lei de Deus. Mas Paulo, escrevendo para convertidos, ele fala assim: mas existe dentro de nós outra lei. Uma lei do Espírito. Que tem prazer na lei de Deus. Então a gente vive esse tempo onde o templo pode até estar em ruínas, mas ele vai ser reconstruído. E a gente vive esse tempo da reconstrução do templo. Vocês estão me acompanhando até aqui? Daniel entendeu. O que eu preciso que você entenda aqui hoje é que esse templo vai ser reconstruído. Vamos seguir. Eu tenho quanto tempo, Mate? Mate? Cadê o Mate? 20? Tá. Eu vou abrir um parênteses rapidinho, então. Eu queria passar mais tempo nesses parênteses. Mas, vocês estão me acompanhando até aqui? Tá bom, amém. Janelas na Bíblia, parece para mim, eu não vou fazer disso uma doutrina, nem de falar que é, mas parece para mim um sinal de esperança. Daniel, ele abriu a janela e ele olhava para a cidade destruída, para o templo destruído, que não tinha mais sacrifício, mas orava como se tivesse sacrifício, como se o templo já tivesse reconstruído, como se a cidade já tivesse habitada. O profeta Eliseu, quando ele estava perto da sua morte, um rei foi visitar ele. E o povo de Israel estava em uma situação difícil com a Síria. E o profeta Eliseu fala para esse rei: abre a janela, pega o arco e a flecha e atira na direção da Síria. E quando o rei fez isso, Eliseu falou assim: vitória do Senhor sobre o rei da Síria. Então janela na Bíblia me parece um lugar de esperança. Raabe, quem aqui sabe quem é Raabe? Raabe era uma prostituta. Antes do povo de Israel entrar na terra prometida, a primeira cidade que eles precisaram conquistar foi Jericó. Jericó tinha uma muralha gigantesca, era quase impossível deles entrarem. Então Moisés mandou 12 homens, falou assim: vão espiar a terra e ver, arranja algum jeito da gente entrar lá. Esses homens foram e eles se esconderam na casa de uma mulher. Essa mulher é Raabe. Ela era uma prostituta. Raabe falou para eles assim: viu, eu reconheço o povo de Israel como dono dessa terra e eu reconheço o Deus de vocês. Quando vocês entrarem, lembrem de mim e da minha casa e não nos matem. E aqueles espias falaram assim: tá bom, que isso seja por sinal para você de que a gente vai se lembrar do nosso compromisso. Na sua janela, prende uma fita vermelha. E quando a gente entrar, todo o exército vai estar ciente de que a janela com a fita vermelha é um lugar de salvação. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Raabe não tinha como ter certeza. Ela não tinha garantia nenhuma de que eles cumpririam com essa promessa. Não é como se eles tivessem feito um depósito para ela de 100 mil reais e se ela morrer já era, perderam o depósito. Não.
A única garantia que aquela mulher tinha de que ela e a sua casa seriam salvas era uma fita vermelha na janela. Isso fala sobre o sangue de Cristo. Isso é lindo, lindo, lindo. Ela não tinha garantia nenhuma, mas quando ela olhava para a fita vermelha, quando a gente olha para o sacrifício de Cristo, a gente tem uma garantia. Fecha o parênteses da janela. Vou ter que pular um pouquinho, senão não vai dar tempo. Vamos direto para a realidade de Esdras e Neemias. Vai abrindo sua Bíblia em Esdras. Abre no capítulo 3. Quando vocês vão abrindo, eu já vou falar. A gente falou sobre Jeremias, profetizou antes da queda. A gente falou sobre Daniel, vivia na Babilônia, com a mente em Jerusalém, sem se contaminar com a Babilônia. Ele vivia em Jerusalém, ele vivia na Babilônia fisicamente, mas espiritualmente ele estava lá. E agora a gente vai passar para a realidade de Esdras, Neemias e Zorobabel, que foi onde a gente começou. A missão de Esdras e Neemias era reconstruir. Quando eles chegam lá para reconstruir, eles dão de cara com uma coisa: escombros. Tava tudo no chão. Tava tudo no chão. Obrigado, Aline. Deus abençoe. E essa é a nossa realidade. Porque a partir do sacrifício de Cristo, saiu um decreto no céu autorizando a reconstrução desse templo que é a casa de Deus. Só que quando eu olho para o templo, ele está em ruínas. E é por isso que muita gente se afasta de Jesus. Porque duvida da sua experiência de conversão. Porque fala assim: depois que eu me converti, eu continuei tendo vontade de pecar. Depois que eu me converti, a minha mente não foi transformada num estalar de dedos. Depois que eu me converti, tinha coisa que eu nem tinha vontade de fazer que agora eu tenho. Então eu não devo ter entregado minha vida de Jesus para a verdade. Mas a realidade que a gente precisa entender é que dentro de nós existe essas duas realidades. A de um templo que ainda está sendo reconstruído, mas que quando a gente olha, tem escombro. E essa reconstrução precisa continuar. Abriram em Esdras? Ai, ai. Isso parece uma confusão. Fica vendo. Esdras capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 11. E todo o povo jubilou com altas vozes. Vou pular para o capítulo 10. 10 não, 12, né? Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, isso daqui, gente, eles chegaram para reconstruir, tá bom? Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Então o povo voltou para a reconstrução, tá todo mundo ali naquela, meu Deus, só tem escombro aqui, a gente precisa levantar isso daqui. E eles olham e beleza, vamos lançar o alicerce do templo. Eles colocam o alicerce do templo. É isso que está acontecendo. E aqueles que estavam vivos ainda da época do primeiro templo, e eu preciso que você entenda, o templo é você, o templo sou eu. Para eles era uma realidade natural, para nós é uma realidade no espírito, tá bom? Me acompanha aqui. Quando foi lançado o alicerce do templo, aqueles que viram o primeiro templo estão olhando e chorando. Mas muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E assim não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Também é por isso que hoje uma geração olha para os jovens, olha para a nossa geração, uma geração mais velha, olha para nós hoje e chora, porque está tudo em escombro. Parece que não tem nada sendo construído. Mas ao mesmo tempo a nossa geração olha
com a esperança daquilo que Deus ainda vai fazer. Tem uma geração que está olhando e falando assim, não, a década de 90, meu Deus, a banda subia para tocar e escorria óleo da guitarra. Mas tem uma geração olhando e falando, meu Deus, o que Deus vai fazer na minha geração? Vamos seguir. Ai, glória a Deus. Eu preciso que você entenda uma coisa, tá? Eu tô falando de escombro e tudo mais. Eu quero que você entenda que o mundo lá fora, ele é escombro. Ele não está em escombros. Ele não está em ruínas, ele é ruína. Mas a igreja, por um certo período de tempo, e agora não falando mais individualmente de cada um de nós, estou falando como um todo, a igreja tem passado por um período de escombros. Gente, está tudo no chão. Está tudo no chão. Para saber o que ofende, a gente olha para o que é ofensa para o mundo. Para definir o que é um homem, a gente define um homem a partir do que não é um homossexual. Para definir a autoridade, a gente olha para as autoridades desse mundo. Mas não é segundo a queda que a gente define o que é certo. Não é segundo o Adão que caiu que a gente define o que é certo. É segundo o Adão que não caiu. A Bíblia chama Cristo de o segundo Adão. É a partir dele que a gente reconstrói. O problema é que a gente está tentando, na nossa vida e como um todo, tentar reconstruir a partir de escombro, a partir daquilo que não tem parâmetro para reconstrução. Só que a partir do momento que o povo de Deus entender que eu não olho para o homossexual para definir o que é um homem, eu olho para o céu para definir qual foi a criação de Deus e o que Ele definiu sobre um homem, agora eu comecei a reconstrução do jeito certo. Então a gente não tem que olhar segundo os parâmetros do mundo para construir segundo os parâmetros da igreja. A gente olha para o céu para construir a nossa igreja. E a igreja não é o lugar, pelo amor de Deus, a igreja é o povo de Deus. Vocês estão comigo? Só estou vendo as cabecinhas fazendo assim, amém? Eu estou acabando. Eu tenho quanto tempo? 12? Ah, estou com tempo. Mas isso significa que eu corri muito. Vocês estão me acompanhando de verdade? Amém. Abre sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 36. É o último capítulo de 2 Crônicas. Então, se você estiver no comecinho de Esdras, volta um pouquinho que você já acha 2 Crônicas, capítulo 36. Nossa, tô vendo até com calor. Tô mexendo muito. Ô, gente, vocês não estão dando glória a Deus hoje, vocês não estão dando aleluia, é porque vocês estão concentrados, né? Ah, obrigado. Amém. Glória a Jesus. Tá bom, tudo bem. Se for por causa da concentração, eu perdoo. Quem que tava no teclado hoje? Não tinha ninguém no teclado hoje? Então tá bom. Abriram aí em 2 Crônicas? Antes da gente ler, eu quero te falar. Para o povo de Israel poder reconstruir Jerusalém, precisou sair um decreto. Vamos ler. Versículo 22, para quem abriu. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Meu Deus, eu não tenho tempo não, lembrei que eu tenho que falar mais coisa. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte, versículo 23. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor seu Deus esteja com ele. Vamos abrir um parêntese, que não é exatamente um parêntese, mas eu quero te mostrar a beleza da palavra de Deus. Tem uma palavra na Bíblia que é usada só para duas pessoas: Machia
ou seja, o Messias. Essa palavra só é usada para Jesus Cristo e para Ciro. Se você ler em Isaías 45, muito tempo antes de Ciro nascer, foi profetizado: eis que tomo pela mão o meu servo Ciro, o meu ungido, e o ponho como rei sobre a face da terra. Muito tempo antes de Ciro nascer, ele já tinha sido escolhido por Deus. Para que ele tinha sido escolhido por Deus? Para decretar a reconstrução do templo. Assim como Cristo, pelo seu sangue, decretou a reconstrução do templo que somos nós. O decreto de Ciro foi num papel. O decreto de Jesus Cristo foi naquela cruz. Assim como Eva. Acabou o tempo? Tá. 10 minutos. Tá bom, 10 minutos. Pô, quebrou meu raciocínio muito agora, tá bom. Eva. Assim como Eva foi tirada da costela de Adão, enquanto ele caiu num sono profundo. Gente, sono profundo na Bíblia é morte. Deus matou Adão, fez uma cirurgia, tirou a costela dele, acordou Adão de novo com o sopro de vida e fez Eva. Assim como Eva foi tirada da costela de Adão enquanto ele dormia profundamente, Jesus, depois que deu o último suspiro e falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e morreu, um soldado veio com uma lança. E onde que ele enfiou a lança, gente? Na costela de Cristo. E o que sai da costela de Cristo? Sangue e água. É o perdão pelos pecados e a purificação. Assim como Eva foi tirada da costela de Adão, nós que somos a igreja, fomos tirados da igreja de Cristo naquele momento. Naquele momento, Deus preparou uma esposa para o seu filho. Por isso que nós somos a noiva. Vocês estão me acompanhando, pelo amor de Deus? Tá bom? Ai, eu tenho tempo. Tá bom, vai dar tempo. Vai dar tempo. Volta para Zacarias, no capítulo 4. As cadeiras atrapalham a banda ali? Sim? Tá bom. Não ou sim? Não? Tá. Vamos ler só o versículo 7, o comecinho dele. Abriram? Não? Sim? Tá, vou ler. Eu já estou acabando. Se a banda quiser vir subindo, vai ser rápido. Ou talvez não. Está escrito assim: quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo. Uma coisa que eu preciso que você entenda essa noite, foi por isso que o Senhor me deu essa palavra. É que tudo isso que eu contei, sobre o que estava acontecendo lá, na época de Jeremias, na época de Isaías, na época de Daniel, na época de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, na época de Ciro, tudo que estava acontecendo lá aponta para uma realidade que a gente vive hoje. Então, quando o povo está ali diante de um monte de escombro, isso é eu e você, na nossa condição diante de Cristo. Vamos continuar lendo. No versículo 8. Novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção. Aquilo que Cristo começou, ele vai terminar. Mas deixa eu te explicar uma outra coisa. A Bíblia é toda cheia de segredo. O nome Zorobabel, se você quiser ficar de pé, pode ficar. Eu ia falar para parecer que está acabando, mas falta 5 minutos, então está acabando. O nome Zorobabel, o significado do nome Zorobabel é semente da Babilônia, ou nascido na Babilônia. Deixa eu te explicar agora, para dar o total entendimento. A Babilônia é um mundo. Jerusalém, pensa como o céu. Jerusalém tem mais de um significado, na verdade, mas imagina Jerusalém como o céu. Então Daniel estava no mundo, mas ele olhava para o céu. Ele não agia segundo o mundo, mas segundo o céu. Jeremias
estava aqui, sabia que ia ser destruído. Deus precisou pôr tudo no chão para reconstruir. Mas ele se movia não por aquilo que os olhos viam, mas por aquilo que estava no céu. Esdras e Neemias estavam vendo um monte de escombro, mas agora eles não estavam mais na Babilônia, eles estavam comemorando porque estavam diante do templo e diante de uma possibilidade de reconstrução. Esse sou eu e você depois que a gente entregou a vida para Cristo. Nós somos Zorobabel. Nós somos semente da Babilônia. Mas esse mesmo Zorobabel que nasceu na Babilônia, agora ele está aqui em Jerusalém para reconstruir o templo. O templo que é o Isaac, o templo que é a Raquel, que é a Flavinha, que é o Décio. Olhei bem na hora da fala. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, vai falar assim, é Paulo escrevendo, ele fala: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É lindo quando você vê Deus dizendo assim: Zorobabel, o mesmo Zorobabel que lançou o alicerce do templo, é o mesmo Zorobabel que vai ver ele concluído. A Bíblia vai falar assim: a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. É sobre esse contexto que esse versículo foi escrito. O povo chorava por escombros, mas tinha um povo que olhava e falava: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Qual que é a notícia do céu? 3 minutos. Qual que é a notícia do céu? E para falar a notícia do céu de um jeito mais claro possível agora, e eu tô terminando, falta só um pouquinho, tenha paciência. Vamos lá para Lucas, não precisa abrir, no capítulo 24. Lucas, no capítulo 24, descreve uma história dos discípulos de Emaús. Quem aqui já ouviu essa história? Pouca gente? Tá bom, eu vou falar rapidinho. Mas é culpa de vocês que minha pregação tá demorando. Lucas, no capítulo 24, ele vai falar assim: depois da morte de Jesus Cristo, 2 discípulos iam até a cidade de Emaús. Pensa aqui, Jerusalém, uns 11 quilômetros para lá, Emaús. Esses discípulos, pressupõe-se que eles estavam em Jerusalém, porque eles sabiam do que tinha acontecido lá, e eles estavam indo para Emaús, ou seja, desencorajados, eles estavam saindo dessa Jerusalém e indo para outra cidade. O que tinha acontecido em Jerusalém? Jesus Cristo tinha morrido. Mas essa viagem que eles estavam fazendo, eles já não estavam mais fazendo com Cristo morto. Jesus já tinha ressuscitado. Mas eles estavam indo para Emaús, eles estavam desencorajados e tristes, a Bíblia fala. E Jesus, eu falei que Jesus é engraçado, e Jesus é muito engraçado. Jesus aparece do lado deles. Só que Jesus prega uma peça neles. Em vez de Jesus aparecer e falar: oh, eu tô vivo, não fica triste. Jesus, de alguma forma, eu não sei como isso, mas ele se disfarça para que eles não reconheçam ele. Então Jesus está ali andando com eles, e eles estão tristes e chorando e falando: poxa vida, Jesus morreu. E agora Jesus está do lado deles. Jesus vira para eles e fala assim: viu, o que aconteceu? Por que vocês estão tristes? E aqueles discípulos falam assim: será que você é o único que não sabe o que aconteceu nesses dias? E Jesus fala: o que aconteceu? Mataram Jesus Cristo, o profeta. E ele fala assim: é mesmo? Mataram? E eles vão para Emaús. Quando eles chegam em Emaús, eles sentam numa mesa, Jesus parte o pão, abre os olhos deles, eles veem que é Jesus, Jesus desaparece. Jesus é engraçado. Mas agora deixa eu falar, qual que é a notícia do céu? Para aqueles 2 que estão olhando segundo a terra é: Jesus Cristo morreu, então a notícia da terra é morte. Mas a notícia de Jesus Cristo é vida, porque Ele está vivo, Ele não está morto. Então enquanto a terra diz morte, nós precisamos profetizar vida. Você crê nisso? Eu quero ler para acabar uma frase de um pastor e um versículo. Esse pastor fala assim: a Bíblia não somos nós entrando em Deus, mas Deus por meio da palavra entrando no nosso espírito. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, eu não vejo razão para ele ter feito isso
senão para entrar no Pedro do barco. O nome desse pastor é Juscelio. A palavra de Deus busca uma resposta em mim e em você. A palavra de Deus busca uma resposta em mim e em você.